quero falar hoje com os calvinistas, principalmente do canal Palavras em Chamas. Então, se você é arminiano, chega pro lado aí, deixa eu falar com um calvinista que está aí dentro de você. Ou se você é calvinista, deixa o seu lado arminiano de lado aí, eu quero conversar com você hoje. Bom, o calvinista morno é o título do vídeo dessa semana. E por que calvinista morno? Bom, tem surgido um papinho aí na internet, e sempre surge na internet, de que alguns calvinistas concordam com tudo, né? São calvinistas que aceitam outras coisas como verdades, e enfim, né? E a gente vai pensar um pouco sobre esse detalhe, principalmente sobre esse detalhe. Bom, o calvinista morno que a gente tem visto surgir é justamente aquele cara que quer abraçar o mundo, sabe? Todo mundo é igual e todo pensamento igualmente, né, é igual. Bom, a gente sabe que todos nós somos iguais em alguns pontos específicos, né? Mas será que todos os pensamentos são iguais? Será que é possível ser calvinista e concordar com todas as cosmovisões? Bom, eu duvido que seja possível, mas existe um movimentozinho aí dizendo que sim, né? E ensinando isso, né? Que é possível abraçar todo mundo, né? No sentido de todo pensamento filosófico. E eu vou mostrar para vocês que isso não é verdade. Mas antes disso eu quero definir quem é o calvinista morno. E antes de definir, vou convidar você a ser parte do canal Palavras em Chamas. Se é a primeira vez que você me assiste aqui no canal, aqui no YouTube, se inscreva no canal e curta o vídeo e comente depois para a gente saber o que você achou do vídeo também. E também seja membro do canal. Esse vídeo é mais um dos vídeos que eu faço geralmente na área de membros. Eu estou fazendo hoje aberto para que você também seja convidado a fazer parte da área de membros também. Irmãos, o calvinista morno, ele é bem estranho, tá? Por que ele é bem estranho? Porque o movimento da reforma, e quando nós dizemos calvinistas, estamos pensando na reforma protestante. O movimento da reforma protestante, ele não é morno nesse sentido. Ele é bem ativo, ele é bem quente, na verdade, sabe? Ele não aceita a mentira como verdade, né? Ele não aceita cosmovisões que são erradas à palavra de Deus como possíveis verdades, né? Isso é estranho, a gente está falando disso em 2020, mas é isso que tem acontecido. O calvinista morno tem sido mais comum hoje nos movimentos aí, principalmente na internet, né? Mas muitos pastores que se dizem calvinistas são calvinistas mornos, né? Ou seja, eles querem abraçar todo mundo e para isso eles negam a verdade, eles renegam aquilo que eles creem para que todo mundo viva em paz. Imagina se Jesus faz isso, né? Se Jesus nega tudo para que os fariseus e ele tivessem um bom relacionamento. Isso seria estranho. Não dá para imaginar um Jesus assim. Esse calvinista morno justamente abraça os fariseus, come com os fariseus, mas não ensina os fariseus como Jesus fazia. Ele não quer mostrar um caminho melhor para o fariseu, ele quer viver em paz, né? Este calvinista não é calvinista de verdade, tá, irmãos? Ele está ali disfarçado de calvinista, mas é muito mais comum. Então, você vai ver pessoas aí nos grupos que quando nós mostramos o ponto de vista errado e tentamos dar um caminho melhor, ele se levanta contra, como se a gente estivesse ofendendo, né? Como se estivesse condenando as pessoas ao inferno. Ele se levanta mesmo contra. Fala que não, que é só a cosmovisão deles e que também é correta. Será? Né? A gente sabe que a Bíblia é a palavra de Deus e ela também tem um ponto de vista. Ela não tem vários pontos de vista sobre uma verdade. Ela ensina uma verdade a respeito de várias coisas. Basta pesquisar, estudar de verdade a palavra de Deus, que você vai encontrar a verdade, né? Mas esses calvinistas mornos não costumam fazer isso. Então eu definiria aqui que o calvinista morno, ele nem estuda o calvinismo e ele também não estuda a Bíblia, né? Ele não estuda a Bíblia aplicando as regras de exegese e hermenêutica para compreender a palavra de Deus, não. Ele estuda, às vezes, vários autores menos a Bíblia. E aí ele parece uma pessoa reformada, mas na verdade ele só concorda com algumas coisas, sabe? Ele quer abraçar todo mundo, ele acha bonitinho, né? O calvinista morno também geralmente tem medo de ser rejeitado, né? Ele nega a verdade porque ele quer ser aceito por todo mundo. Bom, isso não é papo nem para calvinista morno, né? Nem para cristão. Nenhum cristão tem que fazer isso. Nós devemos levar a verdade. Imagina se Jesus vai falar lá, ó, vocês são luz do mundo, né? Sal da terra. Imagina se ele relativiza isso e fala, olha, vocês às vezes têm que ser sal do mundo, luz do mundo, enfim. Se ele relativizar isso, ele vai criar esse calvinista morno,
que ele nunca influencia nada, que ele nunca fala a verdade para ninguém, está sempre de boa, né? Tá de boa, tá ouvindo a mentira lá, pede a opinião dele, ele dá um sorrisinho assim e concorda com tudo. Esse calvinista, ele tem medo, ele precisa perder o medo de ser rejeitado. Nós na Terra vamos ser rejeitados. O calvinista, né, o arminiano, ele vai ser rejeitado na Terra. Se o arminiano não é rejeitado na Terra pelo mundo, ele está concordando com o mundo, né? E o calvinista, de igual modo, se não é rejeitado no mundo, certamente está concordando com o mundo, né? O mundo está gostando dele. É esse o sinal. Jesus disse que isso não iria ser assim. Nós iríamos ser rejeitados também, perseguidos e tal. Jesus até na oração fala, olha, eu não peço que tire eles do mundo, mas livre-os do mal. Ou seja, alguma coisa vai acontecer com o cristão aqui nesta terra, né? E a oração foi feita por Cristo a favor de todo aquele que crê em Jesus, né? O calvinista morno também, ele quer aceitar tudo como correto. Este é o problema do relativismo moderno. O relativismo moderno acha que não existe uma verdade única. Já a reforma protestante diria que sim, há uma verdade. A verdade é a palavra, só a escritura é a verdade. Mas o movimento moderno vai dizer que a verdade depende do seu ponto de vista. E aí eles subdividiram a mentira. Agora existe mentira, existe heresia e existe erro, né? O erro, às vezes, na maioria das vezes, o erro é aceito, tá? E a heresia é negado. Mas qual a diferença entre uma heresia e um erro, se o erro está sendo sustentado? A gente sabe que às vezes a gente erra também. Todo mundo vai errar em relação à teologia. E aí você tem que corrigir o seu erro. Agora, quando o seu erro é sustentado, isso passa a ser uma heresia. Você sustenta o erro. Você ensina o erro sabendo que é errado. Mas esse movimento calvinista, ele vai dizer que o erro também deve ser aceito. Imagina, Deus falando uma coisa dessa na Bíblia, ele nunca vai dizer uma coisa dessa na Bíblia. Você não vai achar Deus falando que o erro tem que ser aceito. O erro tem que ser corrigido. Se você conhece um erro, né, de algum irmão seu, né, e você sabe que é erro, você tem que ajudar ele a corrigir. E não dizer que aquele é um ponto de vista dele que Deus também aceita como verdade. Pode ser frustrante tanto para você quanto para ele, né? E aí a nossa ideia é de ajudar as pessoas, né? O amor ao próximo faz com que a gente proteja as pessoas dos erros também teológicos. Bom, eu quero mostrar para vocês, deixa eu tomar uma água aqui antes, que nem todos os pensamentos são fáceis de concordar e nem todos devem devem ter concordância entre calvinistas. Por exemplo, vamos pegar aqui, eu estou aqui com uma declaração de fé das Assembleias de Deus, estou com o dicionário Vini, estou com um material aqui para a gente dar uma lida. Vamos pegar aqui a questão da soberania de Deus. Como que o outro lado, né, os arminianos, os wesleyanos, né, o movimento anti-reforma, como esse movimento anti-reforma enxerga como é que é o nome da palavra? Presciência de Deus. A presciência de Deus é o fato de que Deus consegue ver aquilo que ele planejou antes de acontecer. Então Deus soube e viu cada um de nós antes de nos fazer. É isso, né? Presciência de Deus é isso. Vamos entender o outro lado agora, para vocês entenderem que não tem como conciliar o erro teológico com a verdade. O erro teológico precisa ser corrigido. E isso que eu vou citar é só um exemplo, né? A gente poderia fazer um monte de exemplos. Vamos fazer só um, mas eu vou fazer completo. Então eu vou ler aqui a cosmovisão do lado anti-reforma a respeito da presciência de Deus. E no final eu vou ler no dicionário Strong a explicação dele que acaba com todas as outras definições. As três definições que eu tenho aqui de presciência vão ser consumidas pelo significado total da palavra presciência. Vocês vão perceber isso, né? Então vamos lá. Primeiro aqui eu tenho que ler presciência no dicionário Vini. O dicionário Vini é lançado pela CPAD, com a ajuda da Thomas Nelson Brasil, esse dicionário aqui, que eu particularmente não gostei dele, eu achei ele muito fraco, nem entrou review no canal, eu não minto para ninguém, eu não gostei desse material, que eu já comprei o dicionário bom, comprei usado, tá? Porque o dicionário bom foi mais caro, eu tive que comprar usado mesmo. Então aqui no dicionário Vini, nós temos, além da definição da palavra presciência, um indicativo deixa eu pegar aqui, um indicativo do desejo a respeito da teologia anti-reforma, tá, irmãos? Eu não estou aqui condenando o Vini
né, a pessoa responsável pelo dicionário Vini, mas a definição filosófica dele mostra a direção que a anti-reforma vai apontar para a gente, tá? A gente vai entender o porquê que é tão diferente calvinistas e arminianos, calvinistas e wesleyanos, né? E por aí por diante, né? Até os pontos que nós dois discordamos, né? Que os calvinistas e arminianos discordam de outras coisas em outras igrejas, como o catolicismo, enfim, né? Mas vamos focar nesse ponto aqui da onisciência, da onisciência de Deus, na palavra presciência, para a gente conseguir pensar e ver por que é difícil concordar com algumas coisas. Então, lá no dicionário Vini, na página 493, nós temos a palavra conhecer de antemão, né? O verbo prognosis, aqui é prognosco, né? E aqui também tem o termo prognosis aqui embaixo, que é o substantivo, né? E aí na palavra prognosco, nós temos o detalhe que vai introduzir a doutrina arminiana. E não só arminiana, mas wesleyana também, porque a Assembleia de Deus, ela assumiu a doutrina wesleyana, né? Agora dizem que antes ela era arminiana. Aí descobriram que Armínio era mais calvinista do que a Igreja Assembleia de Deus. Aí ela mudou, agora ela não é mais arminiana, ela é wesleyana, né? Quando eles descobrirem que Wesley era contrário ao movimento da Assembleia de Deus, eles vão mudar de nome de novo, né? Estou contando o tempo para isso acontecer. Mas vamos lá. Enfim, prognosco, aqui no dicionário Vini, significa saber antes, saber de antemão, né? É usado acerca do conhecimento divino concedente a Jesus, né, a Israel e aos crentes, tá bom? Aí ele vai fazer, em uma linha, ele vai estragar todo o comentário. Ó. Conhecimento de antemão que Deus tem é a base dos seus conselhos pré-ordenados. O que significa isso? Muita gente leu e não prestou atenção no que estava lendo. O conhecimento prévio de Deus, né, o conhecimento de antemão de Deus, é a base dos seus decretos. Então vamos colocar aqui, né? Vou colocar aqui os decretos de Deus em cima, como um círculo. Os decretos de Deus precisam estar apoiados em alguma coisa, né? Alguma coisa. Então vou botar uma mesinha aqui para apoiar os decretos de Deus. Aqui, ó. Eita, a mesinha ficou feia, né? Mas o conhecimento prévio de Deus é mais bonito. Esse aqui, ó. Ó, tá vendo aqui? Esse aqui, esse não é uma cruz egípcia, tá, irmão? Esse aqui são os decretos de Deus. Ele está apoiado, ou seja, ele depende do conhecimento de antemão de Deus para ele fazer os seus decretos. Percebe que isso é errado? Por que isso é errado? Porque os decretos de Deus só dependem da sua vontade e não daquilo que vai acontecer no futuro, né? Mas a Assembleia de Deus tenta introduzir essa ideia nos membros há muito tempo, né? Então ele vai dizer lá, o conhecimento de antemão de Deus que Deus tem é a base dos seus conselhos pré-ordenados, ou seja, Deus, para decretar todas as coisas, dependeu do que poderia acontecer no futuro. Isto não é teologia reformada, tá, irmãos? Por favor, isso aqui não está nem nas doutrinas da graça, nem nas protestantes, e eu acho que nem catolicismo ensina isso aqui. Essa é uma ideia arminiana, que vai colocar os eventos futuros como fontes de informação para Deus decretar alguma coisa, principalmente a salvação, né? Então, você percebe que é diferente? Né? Não é fácil, não é a mesma coisa que a gente ensina. Nós ensinamos que os decretos de Deus partem da sua vontade. Deus quis fazer do jeito que Ele faz, e a sua vontade foi essa, fazer do jeito que Ele faz. Então, quando Ele cria lá a terra, né, e os decretos de Deus a respeito de toda a natureza, Ele não viu como iria ficar e foi ajustando os seus decretos, não. Ele já sabia tudo e Ele fez do jeito que Ele quis. Então, se a árvore sobe para cima, não é porque descendo para baixo ficaria ruim nos decretos, não. Né? Não, Ele quis que ela subisse para cima desde o início. Se Ele quisesse que a árvore nascesse para dentro, né, com folhas e frutos para dentro da terra, ia dar certo porque era a vontade dele, mas não foi assim, né, que ele quis fazer. Então, isso muda a doutrina, percebe que muda? Não é a mesma coisa. A gente está falando aqui de uma doutrina que é a base, né, a base da reforma protestante, que é o conhecimento de Deus, a sua onisciência, nós chamamos de a soberania de Deus, que vai envolver todos os decretos também. E nós temos aqui, para dar uma melhorada na cosmovisão a respeito do lado de lá,
eu tenho aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus. Vou mostrar para vocês que é exatamente isso que eu estava falando, que eles pensam. Nós lemos aqui no dicionário Vini, tá? Se você tem a declaração das Assembleias de Deus, ó, abra na página 113. Esta é a capa brochura, tá? Página 113. Pode ser que a outra seja diferente, não sei. A página 113 vai falar sobre a salvação. É o capítulo 10 sobre a salvação. Lá no ponto 5, tá? Tá todo marcado aqui, ó, porque eu usei para fazer o review, tá vendo? E tem mais do outro lado também. Enfim, que diz aqui? Eles vão acertar, como fizeram no dicionário Vini, e depois eles vão introduzir a mensagem que eles querem passar. Ó, lá no início, cremos que todos os homens e mulheres foram atingidos pelo pecado a tal ponto que, embora tenham sido feitos à imagem de Deus, não podem por si mesmos chegar a Deus. Não há nada que o homem natural possua ou pratique que lhe faça merecida a graça de Deus. Isso todos concordam. Todos os crentes concordam com isso aqui, tá bom? A Bíblia ensina, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Isso aqui é a depravação total do homem. Todos nós cremos desse jeito aqui. Só que lá embaixo eles introduzem a cosmovisão deles, né? Ó, é por meio da graça de Deus, por meio da graça que Deus capacita o ser humano para que ele responda com fé ao chamado do Evangelho. Deus capacita o homem com a graça e não salva o homem com a graça. Ele capacita o homem para que ele responda positivamente, se ele quiser. Tá? Esse é o ponto. É se ele quiser responder, né? Todavia, os seres humanos, influenciados pela graça que habilita a livre escolha, são livres para escolher. Ou seja, a graça de Deus não nos salva. Ela não nos transforma e nem nos converte. Não, ela capacita você para escolher se Deus vai ou não te salvar. É aquela ideia que nós tínhamos lá no dicionário Vini. E do mesmo jeito, eles pregam que a eleição divina depende daquilo que Deus viu que iria acontecer. Se Deus viu que com a graça de Deus você creria no Evangelho, aí Ele te predestinou à salvação. Então, a visão do futuro é a base dos decretos de Deus, como o dicionário Vini disse. É assim que eles ensinam. Mas por que eles fazem isso, né? Por que eles fazem isso? No final aqui do texto vai falar, ó, nesse sentido, não há conflito entre a soberania de Deus e a liberdade humana. Isso mesmo. A Assembleia de Deus e o movimento arminiano, ele tenta acabar com o conflito entre a soberania de Deus e a vontade do homem. Agora vamos lembrar o que é o homem. O homem é uma criatura, criado a partir da vontade de Deus, como toda a terra. Essa mesa aqui foi criada a partir de material que Deus quis criar. E eu também sou criado do mesmo modo. Tudo bem que o homem é diferente das outras criaturas, mas ele é uma criatura. Essa parede aqui foi criada, né? Tem uma janela aqui, ó. Vou bater na janela aqui. Então, tudo é criatura, tudo é criação de Deus. Eles querem que o ser humano, como criação de Deus, não entre em conflito, que Deus não entre em conflito com a criatura. Então, eles querem fazer com que o homem se alinhe a Deus. Então, agora não há conflito. Por que eu não sei como é que chama isso, cara. Por que essa ideia? O ser humano passou a ser outra coisa além de criatura. Ele passou a ter um nível diferente. Como se o ser humano fosse um Deus que Deus precisasse respeitar. Mas isso na história bíblica não acontece, né? Eu sei, a gente sabe que Deus não desrespeita ninguém. Ele é justo todas as vezes. Deus é justo, Ele é justiça. Não é que Ele usa a justiça, não. Ele é justiça. E o ser humano é sempre injusto. Então, quando Deus cumpre a sua justiça no ser humano, para algumas pessoas isso é injusto, né? Deus não está respeitando o ser humano. Então a ideia deles é alinhar os dois, o que é extremamente errado. Não tem como alinhar os dois. Deus é extremamente superior ao ser humano. Não é possível ser igual a Deus. Nem as nossas opções não podem ser, não tem como alinhar a nossa vontade, né, com a vontade de Deus. É isso que eles fazem. Por isso, tá vendo que é diferente? É difícil de concordar. Você não pode sair concordando com tudo que você vê. Isso é um erro teológico ou é uma heresia? Eu não sei. Para mim, um erro teológico é quase a mesma coisa que uma heresia. É ensinado errado? Beleza, é uma heresia. Tá? Aí a gente tem aqui, para terminar,
O John Wesley. O John Wesley foi um dos últimos aí grandes representantes do arminianismo, tá, irmãos? Um dos grandes representantes do arminianismo foi John Wesley. Historicamente foi ele. Estou com a Bíblia de John Wesley aqui e a gente vai ler o comentário dele a respeito de 1 Pedro, né, capítulo 2, que é onde a gente tem ali a palavra presciência. Né? A palavra presciência é a palavra que a gente está olhando até agora. Se você tem a Bíblia, abra na página 1567. Deixa eu mostrar para você que isso é muito diferente do que deveria ser, para que você não seja um arminiano ou calvinista morno, que concorda com todos os erros, né? Que aceite os erros como comum. Nós não somos chamados para aceitar os erros como comum. Bom, irmãos? E aí tem a terceira parte do vídeo que vai ser interessante também. Ó. O texto é o seguinte, 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. É isso. Em santificação com o Espírito Santo. O texto só fala isso, tá, irmãos? Aí eu acho que a NVT, ela piorou a versão, né? A NVT, deixa eu ver o que ela fez. Se eu conseguir achar rapidinho aqui, peraí. A NVT, ela fez diferente nesse texto aqui. Olha o que ela faz, quer ver? Aqui, ó. Deus Pai os conhecia de antemão e os escolheu. A Bíblia não está falando isso. Nós somos eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Mas isso não tem a ver com o fato de Ele nos conhecer antes. Sabe, a presciência de Deus a respeito de todas as suas obras. Mas a NVT deu aquela puxadinha ali. Então o texto não está falando isso. O problema é esse, o texto não está falando assim. Aí John Wesley vai fazer um comentário aqui embaixo. O comentário 1.2, aqui a respeito de 1.2. Aí em relação à palavra eleitos, ele diz o seguinte: retirados ou separados do mundo pelo amor gratuito e pela onipotente força de Deus. Aqui talvez você não tenha percebido, mas é só o primeiro passo da eleição para John Wesley. Para John Wesley, há duas eleições. Há uma eleição que é separação, desse caso aqui, mas não termina nessa separação. Era só o primeiro passo, digamos assim. Conforme, aí depois ele vai continuar. Eleição, segundo a Escritura, significa Deus fazendo algo do qual não temos mérito ou do qual nosso poder não participa. Né? A verdadeira predestinação, ou primeiro plano, entende agora? O primeiro plano, o mandato de Deus o que crê será salvo da culpa e do poder do pecado, primeira parte. E o que resistir até o fim será salvo eternamente, segunda parte. Então, a eleição de Deus aqui não é acompanhada da certeza da salvação. Ele apenas separa, e aí se você perseverar, você é salvo. Se não perseverar, a eleição ela é excluída, ela acaba, e você não vai ser salvo, mesmo sendo eleito desde o princípio do mundo. Ele vai reforçar esse comentário no próximo parágrafo. Ele diz o seguinte, ó: permeando cada parte desse decreto de Deus, promessa calma, vamos ler de novo, né? Permeando cada parte deste decreto de Deus, promessa e dever irão de mão em mão. Tudo que é dom gratuito, tudo é dom gratuito. E ainda que seja dom, o desfecho final depende da nossa obediência futura ao chamado celestial. Ou seja, né, se você pode ser eleito, mas se você não fizer por onde, você não foi eleito, você perdeu a eleição, mesmo que verdadeiramente você fosse eleito. Então, a eleição de John Wesley também se baseia naquele pensamento do dicionário Vini, que é o pensamento que vai dizer que os decretos de Deus dependem exclusivamente daquilo que ele consegue ver no futuro. Mas será que é assim mesmo? Então vamos pegar aqui o dicionário. Vou pegar o dicionário lançado pela própria CPAD, né, o melhor dicionário bíblico que eu já vi, né, que é o dicionário Strong. E aí a gente vai abrir aqui na palavra onisciência, não, né, prognoses, que é o termo usado lá em Pedro, né, e também é usado que eu li no dicionário e tudo mais. Né. Vamos entender agora o termo prognoses e principalmente o sinônimo de prognoses que o dicionário faz questão de trazer. Isso é interessante, isso é um dicionário completo. O dicionário Vini não trouxe, ele encheu ali de coisas, né, de pensamentos a respeito da prognoses, mas ele não trouxe sinônimo, pelo menos eu não vi,
né, e a definição suprema, né? Como é que prognoses pode ser aplicado a Deus? Como é que nós aplicamos uma ideia que é humana a Deus, né? O ato de poder imaginar o futuro é a ideia humana de planejar, né? E nós estamos aplicando isso a Deus. É claro que no fundo, ele nem precisou planejar o futuro. Por quê? Num segundo, ele já tinha tudo que ele queria fazer. É diferente, entendeu, irmãos? Ele planejou. Se ele planejou, não deu nem tempo da gente perceber. Porque o pensamento de Deus, ele já é completo. Nós vamos adquirindo pensamentos, adquirindo ideias e conhecimento para planejar alguma coisa. Então, se eu quis fazer esse estudo, por exemplo, eu tive que ajuntar algumas coisas. Deus não precisa. Quando ele pensa nisso, já está pronto, né? Assim também foram os decretos de Deus. E aqui a palavra prognosis, ela vai ser aplicada a Deus mesmo, né? E ela vai ajudar a entender como isso se aplica a Deus. Ó, prognosis, previdência ou presciência. Substantivo de prognóstico, que é conhecer de antemão, ok? Né? Presciência, conhecimento prévio, reconhecimento ou consideração de antemão. Então, prognosis também pode ser considerar de antemão, considerar antes de, como por exemplo, João escreve, né? Ele nos amou primeiro. Seria esse sentido também, né? E João fala isso lá na primeira carta. Em o Novo Testamento, a palavra usada para indicar o propósito e conselho prévios de Deus na salvação. Aqui já indica o propósito e o conselho. O conselho aqui são os planos de Deus, tá, irmãos? Então, os planos de Deus para a salvação. Ele vai trazer dois textos aqui. Um é 1 Pedro 1, versículo 2, e o outro é Atos 2, versículo 23. E ele vai trazer embaixo sinônimo, né? O sinônimo de prognosis é pronoia. Se eu estiver lendo errado, irmãos, é porque eu não leio em grego, tá bom? Pronoia, pronoia, não sei. Pronoia eu acho que não deve ser, né? Mas que significa o seguinte: previdência, providência. Também proteses, apresentar de antemão. Apresentar antes de acontecer. É isso, né? Então, agora sim, a gente consegue aplicar a ideia de Deus a respeito da sua presciência. Nós somos eleitos antes da fundação do mundo pela presciência de Deus. Deus quis que fosse assim, né? Ele viu esse plano completo e nós realmente fomos escolhidos por causa desse plano que Deus tinha antes da criação do mundo. Esse é o sentido de 1 Pedro. Agora, será que Deus dependia da sua vontade humana, para fazer algum plano? Se sim, por que ele acaba com os nossos planos? Se Deus considerasse os nossos planos para decretar alguma coisa, por que ele não deixa os nossos planos acontecerem? Entende, irmãos? Então, é preciso entender e é preciso concordar de que tem coisas que a gente não vai concordar nunca. Tá, irmãos? Tem coisas que nós não vamos concordar e nem vamos dizer que é verdade, porque algumas dessas coisas realmente são mentira, tá bom? Já li aqui tudo. Agora tem uma última questão que é muito comum vocês pensarem nisso aqui, e eu vejo a preocupação de alguns irmãos a respeito disso. E se eu me tornar arrogante por causa do calvinismo, né? Beleza, agora eu sei desse detalhe, eu sei que não dá para concordar em muitas coisas, mas eu não quero ser o cara arrogante. Tá? Ninguém está te obrigando a ser arrogante, né? As pessoas são arrogantes porque elas são arrogantes. A arrogância é um desvio de moral, né? É um desvio de comportamento que pode ser tratado, tá, irmãos? Não tem a ver com religião. Se você não fosse calvinista, você seria arrogante porque você é palmeirense, é flamenguista, é vascaíno, né? Se você não torcesse para time, você seria arrogante porque você tem um carro, porque... Enfim, isso faz parte do ser humano e não da teologia. A teologia não deixa as pessoas arrogantes. As pessoas são arrogantes. É isso que acontece. Aí você tem que entender que nós não estamos combatendo as pessoas em si. Entende, irmãos? Então o calvinismo não combate pessoas. Ele combate as ideias erradas a respeito de Deus. Isso nós chamamos de heresia, alguns chamam de erro teológico. Enfim, nós perseguimos os erros e não as pessoas, né? Nós queremos que as pessoas mudem a sua maneira de pensar de acordo com as Escrituras. E aí é importante ressaltar que nós somos sola Escritura,
tá? Então você não se torna um calvinista porque você estuda Calvino, você se torna calvinista porque você estuda a Bíblia, tá bom? A base do calvinismo não é as palavras de Calvino, tá, irmãos? É a Bíblia mesmo. Então você não vai se tornar por causa disso. E você também não persegue pessoas. Você está combatendo filosofia, digamos assim, né? As pessoas que não aceitam a verdade, né, que não aceitam aquilo que está na Bíblia, expressamente dito na Bíblia, como nós aplicamos o termo presciência, com base não só em 1 Pedro, mas em toda a Escritura. Em toda a Escritura, a ideia da presciência se aplica desse jeito. Quando a pessoa não aceita, ela não está condicionada a nós, né, mas a Deus. Então nós precisamos até às vezes orar por essas pessoas, porque eles não vão dar satisfação para a gente, né? É para Deus que eles vão dar satisfação. Então você também não tem que forçar ninguém a mudar de ideia. Você tem que mostrar a verdade e pronto, né? Outra questão importante, se você não quer ser arrogante em teologia, você tem que ter paciência com as pessoas, né? Porque a impaciência impede você de explicar. Sabe? Você está tão apressado para explicar alguma coisa que você não consegue explicar do jeito certo. E aí você piora a situação. Olha, tem milhares de igrejas do Brasil que não vão ensinar a questão que não vão ensinar a soberania de Deus. O homem, na maioria dessas igrejas, está acima de Deus. A maioria dos membros dessa igreja nunca vão descobrir o que é presciência de Deus, né? E aí, o que fazer? Paciência. Aqueles que vierem até nós, nós vamos explicar. Aqueles que não vierem até nós, ficam a cargo de outras pessoas que Deus vai levantar para fazer isso, ou Ele vai deixar que elas nunca entendam. Isso é um problema que Deus vai resolvendo. Então não adianta ser impaciente e tentar explicar para todas as pessoas, convencer todas as pessoas. Isso não funciona, tá bom, irmãos? Bom, e última questão para fechar o vídeo. Nós não condenamos ninguém. Então, se você é arminiano, ou se você não concorda com o que nós lemos na Bíblia, a gente não vai fazer nada com você. Eu não vou fazer nada contra você, não vou te matar, não vou te condenar, eu não vou fazer uma fogueira para você, como muitos arminianos falam que Calvino queimou Serveto, né? Mentira, não foi isso que aconteceu, mas está lá na história, é só ir lá e pesquisar. Mas nós não vamos fazer isso com vocês não, sabe, irmãos? Não tem como concordar com tudo, né? E também não tem como condenar as pessoas. Então essas pessoas ficam na mão de Deus, na sua presciência, no seu desejo, no seu decreto. Nós só tentamos ajudar as pessoas. Então não fique preocupado com essas questões. Outra questão, nós não condenamos ao inferno as pessoas. Aí tem uma parada que é muito importante, que eu vou até desenhar aqui em algum lugar. Uma heresia, né? Ou uma igreja que é ditada por uma mentira, ela funciona de duas formas, né? Eu expliquei isso aqui para um membro e eu vou explicar para vocês também. Ó. Uma igreja, ela não é feita apenas pelos membros, tá? Uma igreja que... Líder, deixa eu botar rapidinho aqui, fazer o desenho aqui. Nessas denominações que ensinam a verdade, elas são divididas em duas partes. O líder e os membros. Nós atacamos as ideias dos líderes. É o líder que espalha a mentira e contamina os membros. Então, quando nós dizemos, nós não condenamos as pessoas ao inferno, beleza, mas a Bíblia condena muito o líder, tá, irmãos? O líder que ensina mentira, esse cara está muito encrencado. Tá? A Bíblia não protege esse cara aqui. Vai ver Judas, vai ver Pedro falando a respeito dos líderes que são falsos profetas. A Bíblia não protege esses caras aqui. Ela condena mesmo ao inferno. Agora, os membros, eles são enganados. Esses aqui nós devemos ajudar. Você pode ver que Jesus, quando se direcionava aos fariseus, os líderes, ele tinha uma outra pegada, diferente de quando ele tratava com o líder. Lembra disso? Então, essa é a pegada nossa também. Nós podemos ser duros com os líderes que ensinam a mentira, eles têm que saber a verdade. Eles são obrigados a conhecer a verdade, eles estão no topo aqui, ó. E com os membros nós agimos diferente porque eles estão sendo enganados. Esta é a maneira de fazer a vontade de Deus a respeito da teologia. Bom, espero que tenha ajudado a entender. Não existe calvinista morno, irmãos. Esses carinhas aí, eles não são calvinistas, tá bom? Não são calvinistas. Às vezes eles causam mais transtorno do que os próprios arminianos e remonstrantes e tudo mais, né? Eu tenho conhecidos, né, irmãos, que são
que é arminiano, né? E a gente não entra em conflito. Eu tenho outras pessoas conhecidas, né, que não são meus irmãos, mas são de outras religiões, que não entram em conflito. Então eu conheço lá, vou falar a verdade para vocês, eu conheço pessoas que são bruxas, eu conheço pessoas que são agnósticos, que creem na nova era, e eles não entram em discussão comigo porque eles sabem muito bem. Agora, o calvinista morno, esse só dá trabalho, né? Ele não é calvinista, mas ele acaba atrasando a gente. Não seja calvinista morno, espero que você tenha entendido a mensagem até aqui. Fica com Deus e até o próximo vídeo no canal. Ah, não esqueça, não deixe de ser membro do canal. Aqui embaixo tem um link para você entender um pouco melhor. Tchau!